Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu quero, naturalmente, antes de iniciar a minha intervenção, felicitar vivamente a organização por este evento e agradecer também a aceitação e publicação da minha proposta de comunicação. Não é exagero afirmar-se que uma das marcas distintivas da antiga civilização egípcia é a sua profunda e abrangente relação com a morte. De facto, se há civilização para a qual a morte foi um elemento estruturante da sua idiosincrasia material, mental, ideológica, com múltiplos e significativos reflexos em vários segmentos da sua existência e vivência, conceitos, ritos e rituais, essa civilização foi realmente a do Egito Antigo. A conotação fúnebre colou-se-lhe de tal forma que é quase obrigatório pensá-la nesse contexto. Talvez os exemplos mais significativos, em termos textuais, sejam as composições conhecidas como textos das pirâmides, textos dos sarcófagos e livro dos mortos, basicamente fórmulas funerárias de conteúdo mágico destinadas a facilitar a viagem e a vida do morto para o além. Não se podem, porém, também ignorar as decorações pintadas ou esculpidas em finíssimos baixos relevos nos túmulos egípcios, onde as entidades funerárias, as cerimónias fúnebres e o destino pós-mortem recebem eloquente tratamento iconográfico, digno de registro e consideração, como elementos que expressavam profundos sentimentos e convicções sobre a morte. Nesta apresentação, centramos a nossa atenção justamente nos baixos relevos evocativos da procissão fúnebre de um sumo sacerdote do deus Tote, em Hermópolis Magna, de seu nome Sishu, patentes no naós do túmulo de Pet-Osiris, seu filho, também sumo sacerdote de Tote, em Tunel-Gebel. Este sumptuoso túmulo, situado na necrópole sul da cidade greco-romana de Hermópolis Magna, a cerca de 11 quilómetros a oeste da moderna aldeia de El Ashmoneim, no Médio Egito, é um notável e excepcional monumento, sendo o edifício mais completo do final do século IV a.C., que sobreviveu até aos nossos dias e tendo sido um importante local de peregrinação, tanto para egípcios como para gregos, tal a importância de que se revestiu no âmbito do culto e da devoção em território egípcio. Arquitetonicamente, esta Casa da Eternidade está orientada para sul e é composta por dois compartimentos visualmente diferenciados, uma câmara transversal, pronaos, e uma capela, naos, de forma praticamente quadrada. 4 pilares sustentam o teto da capela e dividem o espaço em 3 secções. Perto do centro do piso da capela encontra-se o poço coberto, que dava acesso às câmaras funerárias subterrâneas, onde se guardaram os sarcófagos de Pet-Osiris e de membros da sua família. A edificação e a decoração da capela terão ocorrido em torno do ano 300 a.C. Trata-se do espaço mais importante do túmulo, a razão de ser do mesmo. Dividido, pois, longitudinalmente, em 3 partes quase iguais, por 2 fileiras de pilastras, o naos é o local onde são venerados os falecidos pai e irmão de Pet-Osiris. A parte oriental está repleta de inscrições e relevos em homenagem ao pai Sishu, e a parte ocidental com inscrições e relevos que honram o irmão Djed Tote e Uf-Anr. A narrativa visual ou artística em torno da morte de Sishu, com os seus vários componentes, que vamos aqui evocar de forma detalhada, datada, portanto, de um momento final da antiga civilização egípcia, contempla práticas funerárias multisseculares e é, por isso, um testemunho eloquente dessas práticas, dos seus rituais e da sua permanência ao longo dos tempos, permitindo-nos percepcionar de forma cabal as principais noções egípcias da morte. Sishu viveu e exerceu o sacerdócio na época do rei Nectanebo II, entre 360 e 342 a.C., de quem foi conselheiro privado. Os registros superior e intermédio da parede oriental da capela do túmulo de Tunel-Gebel mostram as cerimónias associadas ao seu funeral. O registro superior está dividido horizontalmente em 3 cenas e o intermédio em 7,
culminando ambos na cerimónia de purificação da múmia diante do túmulo, que ocupa a altura dos dois registros. Esta cena é, de facto, o último ato dos funerais e um dos componentes fundamentais da liturgia faraónica egípcia, as chamadas operações de abertura da boca e dos olhos, em egípcio, o Epet Ra. Desde logo, há um aspecto relevante subjacente a estas representações de enorme importância do ponto de vista sociomental egípcio. Quem presida aos funerais em honra de seu pai é Pet-Osíris. De peruca curta e vestido com o longo manto sacerdotal egípcio, Pet-Osíris cumpre, pois, a função ritual que a tradição e a memória cultural egípcia impunham aos zelosos e piedosos filhos: reconstituir a pessoa social e o nome do pai, honrando, dignificando, glorificando. Ao presidir às cerimónias, Pet-Osíris age simultaneamente como sacerdote e como filho. A preservação do corpo, para evitar a abominável putrefação, era uma exigência incontornável no Egito, onde não se praticava a incineração nem a deposição dos corpos ao ar livre para repasto das aves rapaces. Era, assim, obrigatório garantir um tratamento adequado do despojo físico do indivíduo, através da mumificação, ritual que idealmente levava 70 dias. Nas cenas do funeral de Sishu, não nos é mostrado nenhum dos atos desse ritual privado que precedia a saída da procissão funerária em direção ao túmulo. A cena, de claro sentido público, exterior, que evoca a mumificação, é a representação do carro fúnebre, sobre o qual está colocada uma barca que suporta um pequeno naós onde se depositou a sua múmia, supostamente já preparada e, portanto, livre de todos os gérmenes da putrefação física. A parte superior do naós é constituída por um friso de serpentes solarizadas, erguendo-se na dianteira uma serpente uraeus com o disco solar sobre a cabeça. Desse lado do naós, o lado dos pés da múmia, surge representada a deusa Ísis e na traseira a deusa Néftis, ambas de pé sobre a barca, de braços estendidos, erguidos, na canónica atitude de proteção ao morto, neste caso o sumo sacerdote Sishu. Neste funeral, o carro funerário, com rodas e não deslocado sobre um trenó, não é puxado por bois, como era comum, mas por 3 sacerdotes, de saiote curto, com alça cruzada sobre o peito e usando uma cuidada cabeleira azul. Entre o carro funerário e os 3 sacerdotes que o puxam, surge uma quarta figura, o chamado sacerdote Setem, com um queimador de incenso na mão, caminhando com o rosto voltado para trás, olhando a múmia de Sishu. O carro funerário é seguido por 2 outros sacerdotes, um puxando um cofre de vasos com as vísceras de Sishu, retiradas no momento da mumificação, encimado por um cão selvagem deitado, de longa cauda, verosimilmente o deus Anubis, o guardião e guia dos defuntos. E um outro que puxa uma grande caixa de Usheptiu, estatuetas funerárias feitas de vários materiais, de pedra, de argila, de madeira ou faiança, destinadas a substituir o defunto nos trabalhos agrícolas obrigatórios no além. Os vasos de vísceras e a caixa de Usheptiu, pelo seu significado e pelo uso dos trenós deslizantes, remetem para os usos e costumes funerários ancestrais egípcios. Se a preservação do corpo do morto era imprescindível, era também, na concepção egípcia, fundamental a representação metafórica de outros elementos da personalidade humana, como o Ka, o Ba e o coração. No caso dos sacerdotes, ou dos funerais de Sishu, melhor, é a cena 91b, registada na parte superior, que recorda este aspecto. 4 sacerdotes, vestidos com saiotes curtos e usando uma cauda taurina, desempenham os papéis dos mitológicos 4 filhos de Horus, usando as apropriadas máscaras das entidades envolvidas, a saber, cabeça humana, de babuíno, de cão selvagem e de falcão. Cada um ergue o braço direito em sinal de saudação à múmia
e segura com a mão esquerda um símbolo Ka, um coração, uma ave Ba e uma pequena múmia. Estas ofrendas, feitas ao defunto, representavam todas as facetas do homem, a que se juntava também o nome, em egípcio Ren, outra necessidade vital para a continuidade da existência no além. Cada um destes elementos traduzia assim uma faceta distinta de Sishu e iriam acompanhá-lo por toda a eternidade no além. No Egito Antigo, a morte era encarada como um momento de desintegração, de desagregação ou de disfunção temporária da combinação e da harmonia destes elementos, assegurando, portanto, os rituais da mumificação e as reanimações mágicas, como a cerimónia da abertura da boca e dos olhos, a sua posterior e eterna reunião ou reconstituição. Aquilo que dá coerência e eficácia a todos estes rituais é, todavia, a cerimónia representada na cena 90. A abertura da boca, o Epet Ra, de Sishu. Sem esta operação, a existência de Sishu no além seria impossível. Sobre um pequeno pátio, pintado de azul, a que se acede por um lance de escadas de 14 degraus, surge representada uma capela funerária, pintada de verde, encimada por um piramidion, pintado de vermelho, à qual surge adoçada a múmia de Sishu, envolta num sudário, com a cabeça coberta com o clafte e com uma barbicha revirada para fora. Uma área triangular à direita, pintada de amarelo, representa a areia da montanha, que cobre parte da capela e do pátio de entrada, como se estes estivessem talhados na encosta arenosa. No pátio, como sacerdote Sem, ou Setem, isto é, como oficiante vestido com uma pele de leopardo, está figurado Teos, neto de Sishu e filho de Pet-Osiris, descalço, usando uma curta peruca azul, purificando com água a múmia. Sishu é um Osíris, é um morto, e o seu neto desempenha o papel mitológico de Horus, o vivo, no culto funerário, aspergindo a múmia. Os 4 sacerdotes assistentes situados atrás de Teos, todos com compridos saiotes cerimoniais brancos e tratadas perucas pintadas de azul, colaboram ativamente na cerimónia da abertura da boca. O primeiro segura um queimador de incenso, o segundo uma pequena taça com grãos de natrão, o terceiro uma perna de vaca e o último 2 instrumentos ou ferramentas sagradas especiais de ferro para tocar nos orifícios do corpo mumificado de Sishu, na boca, nos olhos, nos ouvidos e no nariz, para que este assim recuperasse os seus sentidos. Eles são, portanto, corresponsáveis pela sobrevivência do defunto no além, entregando ao Setem Teos os objetos e produtos necessários à execução das técnicas funerárias que a tradição egípcia fixara para tornar Sishu um ser venerável, imar, como diziam os egípcios, e justificado, Maé Reru. A água, o natrão, o incenso queimado e a ofrenda de alimentos sólidos que todos estes sacerdotes usam no ritual eram capazes de animar a múmia e de assim a ressuscitarem. Para a revitalização do corpo, efetuava-se também o sacrifício de um bovino e entoavam-se fórmulas mágicas de exortação, cenas inscritas no registro intermédio. A cena do sacrifício do bovino é clássica nas decorações parietais dos túmulos do Antigo Egito. O animal jaz na terra, com as patas traseiras ainda atadas, mas já sem cabeça. Um dos oficiantes do sacrifício, vestido com um simples saiote, sem cabeleira, apresta-se para entregar a pata dianteira da vítima, enquanto o seu camarada se encarrega de separar a outra pata dianteira. A carne fresca do animal devia exercer uma ação vivificante no defunto, fazendo desejar o alimento, ou seja, magicamente abrir-lhe a boca. Seguem-se 3 personagens masculinos, chamados em egípcio Shepessu Derrenu, de braços caídos ao longo do corpo, de cabeleiras pintadas de azul, vestidos com saiotes sacerdotais brancos de alça cruzada sobre o peito. São sacerdotes cantores, cuja função na cerimónia era justamente entoar cânticos, salmodiando, cantando fórmulas e invocações antigas egípcias
Estes sacerdotes reforçavam a eficácia mágica das cerimónias desempenhadas por Teose, ajudando assim também a animar a múmia, que passara a poder escutar essas exortações. No cortejo fúnebre que acompanha a múmia de Sishu até junto do seu túmulo, vemos no registro superior desfilarem os amigos do defunto. Um sacerdote leitor, Heri Ebet Heri Tep, de compridas vestes cerimoniais brancas, como os restantes sacerdotes, segurando um rolo de papiro. Sacerdote profissional, conhecia as fórmulas que deviam acompanhar o funeral e tinha a seu cargo o recitar ritual dos hinos e cânticos específicos. O ambiente cultural funerário impunha estes cânticos e recitações e só este ritualista era capaz de purificar apropriadamente os recintos funerários com as modulações sonoras adequadas. E assim, preparar esses recintos para a recepção e as atividades dos seus proprietários. Verosimilmente, os sacerdotes cantores da cena anterior conjugariam certamente os seus dotes vocais com os do sacerdote leitor, tornando o cortejo fúnebre um momento ritual majestoso a que o canto emprestaria reforçada solenidade e eficácia. As 4 filhas do defunto, com bonitas perucas pintadas de azul, braços dobrados com as mãos sobrepostas à altura das cinturas, com elegantes e justos vestidos vermelhos e verdes até aos pés, deixando os seios descobertos, aparecem também neste registro superior. A cena termina, à esquerda, com 3 servidores masculinos e 3 servidoras femininas. Eles usando saiotes curtos, de tronco nu e uma faixa diagonal sobre o peito, e elas representadas exatamente como as filhas do defunto, com perucas curtas, bem tratadas, e justos vestidos compridos até aos pés, sendo vermelho o da mulher que se encontra no meio e verdes os das outras 2. No registro intermédio, na cena 92.3, a seguir aos 3 sacerdotes cantores, são representados mais 4 sacerdotes, vestidos como eles e como todos os restantes sacerdotes dos registros superior e intermédio. O que assume a dianteira conduz uma vitela, que ampara com a mão direita, segurando na mão esquerda erguida um pequeno mangual. O segundo carrega um longo buquê com umbelas de papiros fechadas e abertas. O terceiro carrega uma pequena caixa de tampa arredondada que continha também, muito provavelmente, o septiu. E o último ergue na mão direita um rolo. Estes elementos do cortejo transportavam para junto do túmulo ou para o interior do túmulo estas ofrendas. Seguem-se mais 4 sacerdotes portadores de insígnias. Seguram com ambas as mãos compridos bastões encimados por suportes onde repousam 4 estátuas animais. O cão de Upuawat, primeiro e segundo estandartes, a Ibis de Tot, terceiro estandarte, e o falcão de Horus, último dos estandartes. Estes porta-estandartes votivos assumem a dianteira do cortejo fúnebre. São eles que, literalmente, abrem o caminho para o carro funerário na sua viagem pela necrópole até ao túmulo. Em conclusão, no Antigo Egito, desde a alta antiguidade até ao período romano, a morte ocupou um lugar absolutamente central e preeminente na sua cultura. Entre as formas possíveis de lidar com ela e com os seus perversos, mas inexoráveis efeitos, os antigos egípcios desenvolveram o ideal de enterrar em esplêndidos e eternos túmulos, apropriadamente apelidados Casas da Eternidade, em egípcio Perdjet, os seus mortos. Sobretudo, os social e financeiramente mais destacados, para que gozassem de um memorial visível para a posteridade que os salvaguardasse do esquecimento e assim os tornasse imortais. O túmulo de Pet Osiris em Túnel Gebel cabe nesta categoria e expressa, na viragem do século IV para o século III a.C., o ideal egípcio da morte só disponível para a elite, neste caso, a elite sacerdotal de Hermópolis Magna. Aquilo que se pretendeu registar iconograficamente na parede oriental da capela do túmulo de Pet Osiris em Túnel Gebel foi um verdadeiro espetáculo de celebração da morte, com as cerimónias cruciais associadas à transição de Sishu do mundo terreno para o mundo do além. No fundo, vemos os 2 momentos mais importantes de um funeral, com as atividades
e as personagens que se lhe associavam. O cortejo fúnebre a caminho do túmulo e a cerimónia de abertura da boca junto à Casa da Eternidade. Ou seja, os aspectos que reconstituíam, que restituíam a dignidade social e a individualidade perdidas àquele que acabara de morrer, no caso, o sumo sacerdote Sishu. As noções e crenças funerárias expressas iconograficamente nas paredes interiores do naós, ao mesmo tempo que testemunham a herança milenar egípcia na relação ritual com a morte, constituem uma atitude ativa de supressão da angústia humana diante da morte e um deliberado ato de memória, pois procuram que o nome dos entes queridos sejam relembrados para todo o sempre. Como dizia Pet Osiris, eu construí este túmulo, nesta necrópole, ao lado dos espíritos superiores que aqui estão, para que sejam pronunciados o nome de meu pai e o de meu irmão mais velho, porque um homem revive quando o seu nome é pronunciado. Segundo a concepção antropológica egípcia, o nome era o elemento da personalidade que permitia diferenciar o seu detentor de todos os outros seres, vivos ou mortos. Ser o seu nome pronunciado continuamente, o mesmo é dizer evitar o esquecimento inerente à morte, era estabelecer uma ligação sólida com a memória social e assim manter vivo o defunto. Era, no Egito Antigo, uma forma culturalmente consagrada de vencer a morte. Muito obrigado.